Dentro do estudo do livro O Sexo Além da Morte, vamos avançar para o capítulo 4, onde Ranieri nos traz pistas de suas pretéritas reencarnações, além do convite de Eleutério para que ambos possam visitar uma região que abriga uma colônia. E qual colônia é essa? Vamos saber na sequência, no conteúdo do capítulo 4, de título Avante! As palavras de Eleutério ainda repercutiam em meus ouvidos e o meu anseio de saber mais tornou-se insuportável. O Espírito, porém, acrescentou: meu filho, a verdade deve ser dosada. Fora disso, nos arriscaremos a estabelecer a desordem na casa do Pai. Conformei-me com o ensinamento. O que poderia fazer? Esclareceu então o grande amigo. Não devemos dar mais do que a mente humana pode conter. Não só você ou eu, mas milhares de criaturas no mundo anseiam por mais verdades. No entanto, ainda, infelizmente, não têm condições mentais para saber mais. Somos obrigados, então, a aguardar o futuro. O campo sexual, do ponto de vista espiritual, é terra virgem. Contudo, deveremos ir devagar. Prosseguimos. Eleutério convidou-me a visitar desagradável colônia de mulheres perdidas. Mas isso existe? Surpreendi-me. Existe muito mais do que você pensa. O mundo da morte é apenas o mundo da vida, não é mesmo? E aí, como aqui, os sentimentos são os mesmos. Ninguém atinge a santidade pelo simples fato de ter morrido. A morte somente despe o homem da roupa de carne. A santificação é obra de cada um. Oremos, meu filho. A oração é senha para caminhos melhores. E peçamos a Deus, não nos deixe cair em tentação. Eleutério, pronunciando essas palavras, emitia estranha luminosidade, exteriorizada em pleno peito como estrela da manhã. Compreendi a elevação de seu pensamento e admirei-me que em pleno século humano da astronáutica viessem os espíritos superiores nos instruir sobre sexo. A marcha agora se fazia por região escura e as vibrações que chegavam até nós eram de inquietação. Eu já sentira coisa semelhante e até pior noutra oportunidade. E, entretanto, a natureza destas novas vibrações me inquietavam. À minha mente começavam a chegar imagens de mulheres seminuas, como se minha mente fosse uma tela de televisão. Assustei-me e procurei armar-me com as defesas mentais constituídas pelo acervo de sentimentos cristãos que me animavam. Só o Cristo seria capaz de me salvar, pois em verdade eu me sentia ligado prodigiosamente ao campo sexual, como se ali houvesse meu espírito sofrido através dos tempos as mais duras provas. Eleutério interviu. Eu tenho um espinho na carne que me foi dado por Satanás para me esbofetear. Eleutério pronunciou essas palavras do apóstolo Paulo com a intenção de me instruir. Recebi-as com imensa humildade e consolação. Se Paulo
sentia na carne violentamente o espinho do sexo, ele que fora apóstolo do Senhor, e se o sentia depois de ter conhecido Jesus, o que poderia esperar eu, velho romano das lutas mais terríveis do império e grego, dedicado à sensualidade da arte helênica? É lógico que o meu pensamento, ainda em luta com o sexo, se armasse da melhor boa vontade para resistir ao assédio das sombras. Ranieri, então, nesse conteúdo que acabamos de conhecer, conteúdo do capítulo 4 de título Avante, avante porque eles continuam a avançar no estudo do tema sexo, Ranieri se mostra absolutamente empolgado, animado, superexcitado. Eu quero saber mais, eu preciso saber mais, eu preciso ver mais, me fale mais, me mostre mais. Natural da nossa condição. Meu anseio de saber mais tornou-se insuportável. Olha até onde ele chegou. Insuportável. A empolgação tomou conta. Igual a criança em loja de doce. Tudo colorido, tudo doce, tudo gostoso. Criança, ninguém segura. Enlouquece. E aí, qual é o papel do pai e da mãe? Opa, calma. 3 só. Esse, tá bom? Escolhe aí. É o que Eleutério faz. O papel do guia, do mentor, do orientador. Já corta pela raiz a empolgação. De Ranieri, que não era nenhuma criança, que já detinha algum conhecimento. Meu filho, a verdade deve ser dosada. Dosada. O remédio, na dose certa, ajuda no restabelecimento da saúde. Na dose errada, causa problemas sérios, muito sérios. O veículo dirigido de maneira dosada por aquele que dirige, respeitando as placas, as leis que regem as nossas sociedades terrenas, materiais, o veículo vai chegar no seu destino com segurança. Se faltar dosagem, teremos acidentes. Situações muito graves. Dosagem certa. Precisamos entender isso, dosagem certa, dosar as palavras, as atitudes, as ações, dosar, organizar, gerir o nosso tempo, os nossos desejos. O sexo humano, material, relações sexuais, na dose certa, está em harmonia com a lei do universo. Na dosagem errada, o que acontece? O vício e a loucura, a perdição, e a pessoa de fato se perde dentro dela mesma. Fora disso, nos arriscaremos a estabelecer a desordem na casa do Pai. Onde é a casa do Pai? Onde é a casa do Pai? Fora da dosagem correta, nós iremos estabelecer a desordem. Desordem na casa do Pai. Aonde é a casa do Pai? Dentro de nós. Se alguém ainda acha que Deus está fora de nós, saiba que está enganado. Nós estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós. É isso. Ah, mas eu não entendo muito bem isso.
O peixe está dentro da água. Dentro da água. Nós estamos dentro de Deus. Se você perguntar para um peixe o que é água, ele não vai saber o que é água. Porque ele está mergulhado na água. É o ambiente dele, é a atmosfera dele. O oxigênio que você respira é Deus. Não tem nada de misticismo, religiosidade, nada disso. É a realidade das coisas. Deus não está numa nuvem, num palácio com um portão dourado, com um Pedro lá na porta, com uma listagem, quem entra, quem não entra. Não, para com isso não existe. Isso é desenho animado, para divertir, para caracterizar certas coisas. Não, de maneira nenhuma. Estabelecer a desordem na casa do Pai. Eu sou a casa do Pai. Se eu não dosar minhas atitudes, ações, desejos, pensamentos, falas, eu estarei estabelecendo a desordem na minha vida. A minha vida é ordem ou desordem? Em termos de relação, financeiro, trabalho, no físico. Minha vida é ordem ou desordem? Porque o universo é ordem. E quando a gente caminha na desordem, a dor vem, o sofrimento vem para reajustar isso, para trazer para a ordem. Puxa para a ordem. É na ordem que a gente tem que seguir. Então eu permaneço na ordem durante o meu dia, nas minhas relações, na minha vida, ou eu estou um pezinho na ordem e um pezinho na desordem. Afinal de contas, a carne é fraca, né? Essa frase é famosa, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca, o espírito é fraco. E aí sim, o espírito realmente é fraco. Então, a ordem precisa fazer parte do que eu sou. Desta maneira eu mantenho em ordem a casa do Pai, que é o que eu sou. Eu quero ir para uma cidade espiritual quando eu morrer. Elevadíssima, vai ser uma beleza, claro. Lá tem ordem. Se você não respeita a ordem, você não entra lá. Se você não tem ordem dentro de você, você não entra lá. E aí o tema aqui é sexo. Se não há ordem dentro do sexo, não há uma sexualidade, uma relação harmoniosa. Nós estamos, então, contrários à ordem universal. E ele corta, então, a empolgação de Ranieri, que ali fica. O que eu poderia fazer? Me conformei com o ensinamento. Aí ele baixou a bola. Eleutério percebeu, instruiu. Você e eu e milhares de outros desejamos muitas novas verdades. Queremos mais verdades, mais respostas. Queremos saber por que disso, por que daquilo, o que acontece lá, o que acontece aqui. Nós queremos isso. É natural. Esse desejo é natural. Não é só de quem está no plano físico. É do universo. Porém, vem a segunda parte. No entanto, ainda, infelizmente, não tem condições mentais para saber. Nós não temos condições mentais para saber muito mais do que já sabemos. É limite mesmo, limite. Não temos condições. Precisamos ir, como ele diz aqui, precisamos aguardar, somos obrigados, na verdade, a aguardar o futuro. Nós somos obrigados a aguardar o futuro. Se hoje nós temos um aparelho celular, no século XV não existia. Nós aguardamos chegar a esse ponto da tecnologia nos fornecer um aparelho celular. Temos que aguardar. Não estamos prontos para saber mais. Tem um filme chamado Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal.
E no final do filme, Indiana Jones disputa com uma arqueóloga mulher a posse das caveiras. São caveiras de cristal com a forma de alienígenas. Ela vence e eles estão num local onde existem esculturas. E ela coloca lá essas caveiras, cada uma numa posição, e desperta essas estátuas, essas figuras de alienígenas. Filme de ação, e acontece um monte de coisas, etc. E aí, um dos alienígenas mentalmente pergunta para ela: qual é o seu desejo? E ela imediatamente diz: eu quero saber tudo. Eu quero saber tudo. E aí começa a girar e tal, efeitos especiais. E ela começa a gritar de dor, como se ela estivesse recebendo tudo de informação que existe no universo. Resultado, ela explode. Ela literalmente vai pegando fogo e ela explode. Ela derrete. Porque ela, humana, não tem condição de saber mais do que o seu limite a permite saber. É assim mesmo que funciona. Não adianta eu querer saber mais. Porque o mínimo eu não sei. Olha só. O mínimo nós não sabemos. O campo sexual do ponto de vista espiritual é terra virgem. Para nós aqui, ó. Nós temos o conhecimento do campo sexual na matéria. Temos. E a gente sabe no que deu isso aí. Quantidade de pessoas que se perderam nesse campo. Em relação ao plano espiritual, a gente não conhece, a gente não sabe. A gente não sabe. É terra virgem que precisa ser desbravada lentamente. Nós estamos dando os primeiros passos em certos temas, em certas situações. Primeiros passos. Então tem que ir com muito cuidado, muita calma, porque a informação em excesso faz mal. Transforma o homem, ou se transforma. Só pegar aí os intelectuais, os cientistas, os filósofos, tornam-se ateus, tornam-se frios, insensíveis, a moral deles é péssima. Por quê? Porque conseguiram deter muito conhecimento. Devemos ir devagar. Devagar. Nós queremos saber muito? Queremos, mas não vamos saber. Lá atrás, Jesus já disse: vós não estáis preparados para saber. No momento certo as informações virão. Porque Jesus falava por parábolas, para que eles pudessem entender, de maneira figurativa, o ensinamento que estava ali por trás daquela parábola mesmo. E é isso. Calma, mas firmeza no conhecimento. Avante, precisamos seguir em frente. Entendendo que cada passo conquistado, ele precisa ser sólido, firme. O alicerce tem que ser firme. Todo o conhecimento que eu vou adquirindo, eu preciso introspectar dentro de mim, colocar na minha caminhada, nas minhas atitudes, me conhecendo melhor. A empolgação de Ranieri é natural. Afinal de contas, no capítulo 1, 2, o conhecimento a respeito da relação do casal. No terceiro, Eleutério diz para ele: o sexo que você conhece no planeta Terra não é o mesmo que existe em outros planetas.
em outras dimensões. Quando ele diz, por exemplo, o seguinte: o sexo pode se processar num outro campo de vibração, resultado de transferências que o homem comum ainda não conhece no campo do amor. Então, as relações que existem em outros locais se dão por transferência de vibração relacionado a um amor incondicional. Não é a relação física selvagem, primitiva e instintiva que nós temos aqui. O que nós temos aqui está relacionado ao nível que nós estamos. E isso está em concordância com a lei do universo. Não estamos errados. Mas no futuro isso irá mudar, porque o planeta irá mudar. E não irá mais aceitar esse tipo de relação. A relação irá mudar. Não é agora, não é amanhã. Nos milênios do porvir. E Eleutério convida então Ranieri para conhecer uma colônia de mulheres perdidas. Colônia de mulheres perdidas. Ah, mas espera aí, colônia então não é no plano elevado, fora da região umbralina? Não. Colônia é só um nome, você pode trocar por cidade. E aí ficaria desagradável cidade de mulheres perdidas. E pode ser em qualquer lugar. Nesse caso aqui, a marcha se fazia por região escura. Eles estavam adentrando região do umbral, qual a gente não sabe ainda, para visitar essa cidade, essa colônia, habitada por mulheres perdidas. Isso surpreende Ranieri. Nossa, mas existe isso? Como não? O mundo da morte é apenas o mundo da vida. Aqui como aí, ou aí como aqui, os sentimentos são os mesmos. Ninguém atinge santidade pelo simples fato de ter morrido. A morte somente despe o homem da roupa de carne. A santificação é obra de cada um. Troca então, vamos trocar santificação, vamos tirar esse nome do nosso vocabulário, porque isso é uma coisa medieval, não faz nenhum sentido. Santificação, corta, risca. Vamos trocar por evolução. Evolução espiritual. Então fica assim. Ninguém atinge a evolução pelo simples fato de ter morrido. A evolução é obra de cada um. Nada de santificação, porque não existem santos. O negócio de santo é mágica, magia, misticismo, fanatismo religioso. Não. O que existe são espíritos que trabalharam muito, que sofreram muito, que aprenderam com os erros, que caíram, levantaram, que avançaram com coragem, que adquiriram qualidades acima das nossas qualidades e que hoje estão em níveis de hierarquia elevadíssimos. Então, milagre, santo, isso, nada disso existe. Existe uma série de eventos por trás dos acontecimentos, com explicações. Fé raciocinada. Então, trocando, tá? Santificação não existe mais, existe agora evolução. Oremos, Eleutério diz, porque oração é senha para caminhos melhores. Oração é senha para caminhos melhores. Por que eu preciso da oração? Nós precisamos da oração porque a gente o tempo inteiro se desconecta de Deus, da espiritualidade superior dos nossos mentores. Porque faz parte do nosso estado de elevação mesmo. A gente se desconecta. Então assim, eu levanto, vou fazer uma oração. Oração com sentimento. Oração com fé. Não aquela oração autômata, repetitiva, automática. Essa, pode esquecer essa. Essa aí, deixa ela de lado.
Não, estamos falando aquela que tem o sentimento. Então eu acordei e fiz a oração pedindo ali orientação, proteção, intuição. Legal. Então eu me conectei. A senha. Estou conectado com o alto. Terminei a oração, o que eu faço? Eu continuo o meu estado de elevação? Não. Eu vou atender o celular, eu vou ver o que precisa comprar no mercado, eu vou colocar gasolina no carro, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou limpar a casa, eu vou passar roupa. Então eu desconectei. Porque as coisas da vida, da matéria, elas fazem com que a gente se desconecte. É natural, não tem nenhum problema, faz parte. Não dá para ficar o tempo inteiro conectado. Com a evolução, a mudança de patamar evolutivo, a gente vai ficando mais conectado. E quando a gente atinge a esfera crística, de espírito puro, a gente está conectado o tempo inteiro, 24 horas, 365 dias no ano. É o que Jesus diz. Eu e o Pai somos um só. Conexão completa. Jesus não lavava roupa, não costurava roupa, não trabalhava, porque a conexão dele já era um outro nível. Outro nível. Então, é isso que acontece. Por isso a gente precisa da oração. E a oração não precisa ser a oração das igrejas, das religiões. Não. Vale o que está no íntimo. Como dizia o velho escravo, Senhor, eis-me aqui. Com o coração. Senhor, eis-me aqui. Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? É oração também. Jesus disse, ao orardes, entra no teu aposento, fecha a tua porta e em silêncio vai ao Pai em segredo, e o Pai em segredo virá-te. É isso. Essa é a oração. Fundamental, precisamos dela. Ela é uma ferramenta para que a gente não se perca. Como ele diz aqui, peçamos a Deus, não nos deixe cair em tentação. A carne é fraca. Não, o espírito é fraco. Não nos esqueçamos disso. Compreendi a elevação do pensamento de Eleutério. E eles seguiam então, entrando na região escura. Conforme eles iam avançando, Ranieri começou a sentir a vibração do local. Você já entrou no local e sentiu uma vibração estranha? Você já chegou perto de alguém e sentiu uma sensação estranha? É isso que ele estava sentindo. Inquietação, desconforto, estou me sentindo estranho, não estou gostando disso. É o Espírito falando. Vamos lembrar lá no primeiro capítulo, quando a presença de Eleutério e Ranieri junto ao corpo do casal dormindo, a respiração ficou ofegante. Eles não observam a chegada dos dois, mas eles pressentem vibração. Assim como o marido, lá, quando ele está lá no bordel, ele começa a refletir, a chorar, simplesmente porque a presença de Eleutério lhe causava alguma coisa, sem que ele soubesse. É o que está acontecendo aqui com Ranieri. Ele está sentindo a vibração do local e causa nele inquietação. Ele diz, já senti isso antes, até pior, mas a natureza daquela vibração inquietavam ele. Ponto de estudo agora importantíssimo. Aquele local tinha uma vibração específica. Emitia uma vibração única, ímpar, só daquele local. Saindo dali, naturalmente, outro tipo de vibração seria emitido. Então, quando eu vou para uma colônia espiritual elevada, lá existe um tipo de vibração padrão, no qual todos emitem uma vibração única. Porém, existem locais dentro das colônias com vibrações ímpares. Não é sempre igual.
nem no alto, nem nas sombras. Nem na luz, nem nas sombras. A minha mente começavam a chegar imagens. Ele estava sendo bombardeado por imagens de mulheres seminuas. Ranieri já tinha um certo autocontrole. Ele já conseguia desprender do corpo, já entendia todo esse processo, já havia caminhado por muitas regiões diferentes que a gente desconhece, já tinha uma experiência vasta. E ele estava recebendo imagens de mulheres nuas, como se fosse uma tela de televisão. Imagina nós, que não temos a preparação, a experiência, o background que tinha Ranieri. Imagina isso. A gente não aguenta. Por isso que certos locais a gente não deve nem desejar entrar. Porque é simples isso, não é? Simples. Se eu sou uma pessoa que não tenho resistência às mulheres, eu não vou entrar numa casa de prostituição. Eu não vou resistir. Ou eu vou resistir? Se eu deixei o vício do álcool, eu não vou entrar num bar. Porque eu estarei pedindo para voltar ao que eu era antes. Eu estarei buscando isso. Então eu não vou. Então certos locais a gente não deve entrar. Mas ele estava entrando por quê? Porque ele estava com a companhia de Eleutério, que estava blindado com relação a isso. Blindado. Nós não estamos blindados com relação a muitas coisas. De jeito nenhum. Por isso, aí eu não vou, nesse local eu não entro, isso para mim não serve. Eu não estou blindado. Eleutério estava, Ranieri não. Começa a receber. E ele se assusta. Ele se assusta, meu Deus. Deus. Começa a destravar dentro dele certos gatilhos. E aí ele procura se armar com as defesas mentais. Olha a batalha. Olha o conflito interno. Que a gente passa todo dia. É o que Ranieri estava passando. Conflito interno. Não queria aquelas imagens de mulheres seminuas. Lembrando, são mulheres lindíssimas. Corpos esculturais. Esculturais. Que estavam invadindo a mente dele. Ó, a luta dele para se manter fiel ao Cristo. Não é o Cristo religião, mas aos ensinamentos, aos preceitos, à moral e à ética, ao entendimento de que aquilo é péssimo e não serve para nada. É uma batalha íntima, pessoal e intransferível, que ele lutava e que todos nós lutamos, invariavelmente todos os dias. Pois em verdade eu me sentia ligado, olha lá, ligado prodigiosamente ao campo sexual. Então havia algo dentro de Ranieri mal resolvido. Como se ali houvesse meu espírito sofrido através dos tempos as mais duras provas. Ele estava com essa sensação, eu já estive aqui, eu já sofri aqui. De alguma maneira, eu passei por provas duras aqui. Ele não se lembrava, mas ele tinha essa sensação. Eleutério, que acompanha, está ali, guia orientador, traz a seguinte frase. Lembra Paulo. Paulo trouxe a seguinte frase. Eu tenho um espinho na carne que me foi dado por Satanás para me esbofetear. É uma das cartas a Coríntios que Paulo envia àquela comunidade, dizendo o seguinte: se Paulo sentia na carne violentamente o espinho do sexo, Paulo, que for apóstolo, que teve a visão de Jesus, o chamado na estrada para Damasco, tinha essa situação ainda, essa luta interna, essa guerra interna contra o desejo. Ranieri diz, imagina, se Paulo tinha, imagina eu. Imagina eu.
Logo eu, e aí Ranieri dá duas informações de experiências pretéritas que ele teve. Eu, velho romano das lutas mais terríveis do Império. Ele foi um romano, um soldado do Império Romano, Ranieri. E segundo a informação, ele foi um grego dedicado à sensualidade da arte helênica. A arte helênica são aquelas esculturas dramáticas de corpos de homens e mulheres super bonitos, etc. Musculosos, torneados. Então ele já teve aí duas experiências que nos foi revelada, romano e grego. E Paulo diz na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza da revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a dificuldade que nós temos dentro de nós nos traz a lembrança de que somos humanos, que estamos na estrada da evolução, que ainda tropeçamos, que ainda temos dificuldades, que ainda não atingimos o patamar evolutivo e não estamos resolvidos em relação a tudo. Ranieri, que já tinha muito conhecimento, estava penando e lutando contra essa dificuldade no campo sexual. Paulo, me foi posto um espinho na carne para eu lembrar quem eu sou e não fique me exaltando. Eu já resolvi isso para mim é passado. Somos frágeis, muito frágeis. E precisamos ter cuidado, muito cuidado, aonde a gente pisa e entra, o que a gente deseja. Porque depois que entra, depois que acontece, fica o gosto do arrependimento. E isso a gente pode evitar. O gosto do remorso é evitável. É só não dar o passo nessa direção. Na sequência, vamos para o capítulo número 5. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.